Opa, olha quem voltou. Depois de muito tempo eu finalmente voltei com esse vídeo aqui. E esse aqui é um vídeo muito especial, que foi um remake de um desenho muito antigo meu, que é um desenho que eu tenho muito carinho, um desenho que eu gostava da estética, eu gostava da pegada, mas que obviamente não tinha técnica nem a experiência para fazer ele direito. Então dessa vez eu decidi voltar de cabeça em cima dele, e eu acho que o resultado deu surpreendentemente bem. Eu fiz muitas técnicas diferentes, eu decidi muito mergulhar de cabeça em técnicas diferentes, coisa que vocês vão ver daqui a pouco. Mas começando com um desenho mesmo, eu tentei fazer um rascunho bem bosta antes, só que eu não gostei e eu só descartei a ideia e refiz tudo do zero. Isso é sempre bom fazer, tá? Se você não consegue achar o tom, achar a pegada que você quer, não invista tanto no erro. Lembre-se, você erra mais fazendo mais. Então se você está fazendo tudo errado e você acha que não vai chegar no resultado legal, apaga tudo e tenta com outra pegada. Então eu fui lá, reuni outras referências, reuni outros olhares e fui com outra ideia para cima do desenho e o resultado ficou muito mais interessante. Aí eu comecei fazendo aquele rascunho mais não blocado, que eu gosto de chamar assim, e aquele rascunho que você não coloca tanto detalhe de músculo, você vai mais pelo formato das coisas, né? Que eu acho que dá um rascunho muito mais solto e leve. Depois que eu comecei a fazer essa espada, eu não consegui fazer com técnicas de Photoshop. Eu falei, dane-se, vou fazer na mão, e fiz na mão e deu certo, ficou um resultado melhor. E sim, é uma espada grande, não é uma Uchigatana, é uma Odachi. Eu fiz baseado em uma Odachi, não é uma Odachi em si, mas é uma espada parecida com uma Odachi. Então aí eu comecei fazendo aquele fundo, foi um fundo mais blocado para eu ter uma base depois. Mas vocês vão ver que o fundo eu mudei completamente, assim, inclusive o fundo deu muito trabalho, foi horrível, foi péssimo, mas o resultado funcionou depois. Aí eu fiz um rosto muito cagado, horrível, mas aí depois eu fui dormir e decidi fazer de novo no outro dia. E o resultado ficou muito mais interessante. Isso é algo sempre bom fazer. Se você está com alguma dificuldade de fazer alguma coisa num desenho, ou você dá uma pausa de 1 hora, 2, ou você literalmente deixa para outro dia. O deixar para outro dia realmente ajuda muito, muito mesmo. Pode não parecer, mas ajuda bastante. Aí eu comecei com o cabelinho, com o rostinho, e eu queria ir com uma pegada bem diferente. Como eu queria fazer algo muito diferente, vocês vão ver que eu usei uma técnica bem legal, que eu nunca tinha usado, e que foi uma experiência muito legal. Esse desenho foi uma das melhores experiências que eu tive no meio de arte nos últimos tempos, sendo bem honesto. Porque foi um desafio muito grande, eu me senti bem desafiado, e eu senti que o resultado, eu me senti muito orgulhoso do que eu consegui aqui. Tem 2 mãos, né? E essa segunda mão eu fiquei muito tempo. Só um adendo, eu acabei entrando em algumas calls com meus amigos enquanto estava desenhando e eles estavam falando isso aqui. Caralho, mano, nunca tenho, porra. Nunca tem o quê? O que você tá querendo aí? Always burn down the day. Vocês estão ligados que eu tô gravando isso aqui, né? Foda-se. É porque... tá. Mas acho que eu vou cortar o áudio. Foda. Será que é muito coisa de cuzão fazer uma vitamina agora? Por que seria uma... Por que? Tua mãe tá acordada? Não sei, esse é o problema. Ele olha a véia no chão. Qual é o suco predileto de vocês, rapaziada? Urina. Suco da irmã. Nossa, tinha uma ideia de higiene aqui agora. Nossa, eu sou genial.
Eu sou. Tá ligado, o Albert Einstein? Aprendeu comigo. Mano, agora que eu vi que a última partida que eu joguei, eu tava jogando contra a Platina. Caramba, ninguém Tô liga. prata 2. Caramba, caguei. Dos mesmos criadores de Prota 1. No Valorant é o contrário. O prata 3 e o Marco Prata 1. Eu sei, Rodrigo, em todo jogo é assim, filha da puta, é uma piada. No LoL não é, Nossa, mano. porra. Claro que é. Não, o LoL, Nossa, quanto menor cara. o número, maior você é. O bronze 1 é maior que o bronze 3. Aqui Ah, não, não. eu confundi. Prata Tá, mas 3 é não. maior que o prata 1. Ai, Rodrigo, eu tô Não, irritado. confundiu o cara. Toma no teu cu, moleque. Entendeu? Você vai tomar no teu cu, tá? Pra caralho. Mas então, Rodrigo, por que tu corrigiu, filha da puta? Sendo que o 1 vem... Eu tô 2, porra. Só tem 1, 2 e o 3. Não importa, é o que é maior. Não, então o 1 ele é maior ou é menor que o 2? O 1, ele é menor. Não, foi tu que falou, do mesmo criadores... Não, no caso são 3, mas não falou, é Você um... que falou do seu criado. Não, o Rodrigo... Não, o esse Rodrigo cara é tá muito louco. troll, Esse velho. cara ficou louco. Esse cara ficou louco. Não, ficou louco. Mano, Ficou eu louco, sei que ficou louco. matemática é difícil, mas gente, calma. O 1 vem antes do 2, tá? Eu entendi exatamente o que o cara tá querendo dizer, só que ele foi incapaz, assim, ó, em níveis de dialogar o que ele queria. Abriu o histórico do Marcos aqui, mano. Das últimas 20 partidas, o maluco ganhou 4. Das últimas 20, o cara tem 4 vitórias, velho. O cara é o melhor. Ah, você tem que parar pra pensar, Rodrigo, que ele é o melhor. Ele é o melhor jogador se você der a lista de baixo pra cima. É verdade? Você inverteu o Placar. entendeu? O Rodrigo é tipo o pai do Gumball, ele tem que explicar a piada pra ser engraçado. O Natan tá bravo ainda até agora. Nada, sei lá, esse moleque é nojo. Não, é porque toda vez que alguém faz uma piada, o Rodrigo... Ah, não, é engraçado por causa disso. Aí eu... Mano, você mora no Rio de Janeiro, cala a boca. Ah, eu sou o maior hater do Rodrigo. Não é a maior vida do Rodrigo, eu odeio ele muito mais. Ok, eu acho que esse rascunho tá pronto e eu não tenho ideia de como eu vou ter. O Devil May Cry. Oxi! O mundo do Davo Macumano. Me fala o nome de jogo de tiro aí. Ah, não deu. De Crossfire. Ó, velho. Ah, ô Max, eu peguei alguém muito especial hoje. E. A minha mãe. Eita porra. Oh, sabe aquele negócio de pular cutscene, velho? Tem o vídeo do Joe indo lá colocar a filha dele pra dormir, aí dá um beijinho assim, boa noite, filha. Aí aparece o botão. Pular cutscene, pum, aí começa a dar uma boss battle do Elden Ring, um dragão gigante assim. Ashley, fica aqui, tá bom? Vou lá cagar. Tá. O cara entra na Música de Dark Souls. Caralho, tá inclinada a câmera. Tá inclinado. Tá inclinada a câmera. Tá inclinado mesmo. Tá inclinado. Ok, voltando das estribeiras, voltando desse caos que eu acabei de mostrar pra vocês, eu comecei a fazer o nosso processo de Grayscale. Grayscale nada mais é do que você só tratar os valores, você só trata o contraste e o preto e no branco. Por que isso é importante? Porque você aprende a melhorar o seu contraste e como você consegue deixar as coisas 3D sem usar cor. Porque geralmente quando a gente usa uma cor, você já quer representar alguma coisa. Por exemplo, se você joga uma mancha verde num canto que pode simbolizar um bush, um graminha, alguma coisa assim. Você usando todo preto no branco, pelo menos eu sinto que você tem que acertar mais no formato e acertar mais no jeito que você traduz aquela imagem, sabe? É uma técnica muito legal, é uma técnica que eu aprendi muita coisa com ela. E como você só tem o preto no branco, você consegue ver claramente a falta de contraste ou o muito contraste que o seu desenho tem. Então se o seu desenho parece meio flat, meio cagado, tipo como se as coisas estivessem lavadas, Grayscale é muito bom para isso, porque você só vai ver os contrastes.
Ou você pode também fazer o clássico teste de grayscale. Você põe uma tela em cima de tudo e coloca um cinza para ver como é que tá toda a escala do desenho. Mas eu nunca aprendi a usar isso direito, porque sempre que eu vejo que tá falta de contraste eu não consigo arrumar. Mas é isso aí. E eu decidi fazer essa técnica de grayscale não só porque eu queria uma estética mais sombria e mais realista pro desenho, mas também porque eu vi que eu tinha muita falta de contraste nos meus projetos. Eu tinha muito problema de imagem, mas imagens eu achava que elas eram muito lavadas. E esse desenho me ajudou bastante a entender melhor esses fundamentos de contraste. E eu acho que isso foi um dos grandes ensinamentos que eu vou levar depois desse desenho, que são um contraste mais interessante. Aí eu comecei a pintar o rosto, só que esse rosto eu tentei muito ir para uma vibe mais... muitas cores, muitas luzes, mas eu decidi depois ir para uma pegada um pouco mais simples e leve. Ficou muito mais interessante pro rosto. O rosto ele ficou com uma sombra muito mais sutil depois. Mas isso é algo muito interessante também. Não tenha medo também de descartar completamente algo que você já resolveu. Por exemplo, o rosto ele não está completamente feio. Ele não está feio. Está um rosto completamente normal. Um rosto já resolvido. Mas eu decidi retrabalhar ele completamente. Porque eu achava que eu poderia fazer uma ideia muito mais interessante. Ele descarta esse rosto? Não descarta. Então, ambos os rostos ficaram adequados para esse projeto. Ambos ficaram legais. Só que eu acho que o rosto expressa mais do que eu queria trazer nesse projeto, nesse desenho. Então é sempre legal a gente tentar isso. Eu recomendo. Só que é um pouco de risco, né? A não ser que você tenha um backup do desenho. Aí eu comecei pintando esse moletom aí que é muito legal. Eu tô adorando fazer moletons de japoneses assim, porque eles têm esse peso nas pontas que é muito gostoso de trabalhar, muito legal. E dá um grande ar, né? Um ar novo pro desenho. Ok, agora é um momento muito crítico. Eu comecei a fazer o fundo e vocês podem ver que eu fiquei um tempo considerável nesse fundo, porque eu não consegui resolver esse fundo. Vocês podem ver que é um fundo que não é um fundo ruim, mas gente, eu juro por Deus, eu tentei muito salvar esse fundo, salvar essa estética de fundo, só que eu não consegui. E eu achava que eu não estava conseguindo expressar direito o que eu queria também. Eu fiquei, pô, mas eu acho que eu posso fazer algo mais interessante com isso aqui. Esse desenho foi um desenho de muito descarte, tá? Eu joguei muita ideia nesse desenho e descartei muita ideia. Eu acho que eu não acertei de primeira em quase nada nesse desenho. Foi um dos desenhos que eu mais errei e eu acho que foi o desenho que eu mais aprendi. Eu acho que isso demonstra muita coisa. Errar é muito bom. Errar é excelente. Você tem que errar e errar é perfeito. Eu errei tanto nesse desenho porque eu evolui muito nesse desenho. Esse desenho me fez ver muita coisa diferente. Não só em composição, em tudo, eu acho. Cara, esse desenho foi uma puta experiência legal. E cansativa. Esse desenho foi muito cansativo, demorou pra cacete pra terminar. Mas quando terminou, eu acho que o resultado final ficou bem legal. E foi mais ou menos aqui em que eu falei, dane-se, eu vou descartar esse fundo inteiro e vou fazer um novo fundo. Só tem um problema, eu esqueci de gravar o processo do fundo, mas vocês vão ver um pouquinho do final. Eu gostei muito mais desse fundo, ele tem uma pegada muito mais legal, e tem uma pegada que eu gosto mais, e vocês vão ver que o resultado desse fundo ficou bem legal. Eu adorei esse fundo, tá? Eu acho que dos fundos que eu fiz, esse foi o fundo mais gostosinho de fazer, e divertido, foi um fundo muito divertido de fazer. Fazia um tempo que eu não me divertia fazendo um fundo. E enquanto eu estava fazendo esse fundo, eu comecei a pensar um pouco em... tá, legal, grayscale e tal, mas como é que eu faço a cor disso? E vocês vão ver o quão trabalhoso e quão estressante foi fazer a cor disso no começo. Depois eu acho que entendi como resolve esse problema. Mas demorou. Ou se demorou. Resolver problema de pintura de grayscale foi uma das coisas mais difíceis que eu tive na minha vida. Porque você tem muitas técnicas disso, mas eu vou explicar isso mais naquela outra parte. Então eu tô fazendo fundo, comecei a dar uns detalhes naquela espada no chão. Eu queria muito aquela pegada de guerra samurai, sabe? Onde tem corpos no chão, aqueles estandartes, tem tudo ali no fundinho, com aquelas flores rosas, aquelas flores vermelhas de morte. E muitos bambus, porque nada melhor do que bambus
para representar o Japão, bambus e samurais. É o melhor estereótipo que existe. E vamos lá, esse fundo eu achei que o resultado ficou bem interessante. Eu gosto muito de fundos com contraste bem forte, igual esse daí, por exemplo, muita luz em um canto e muita sombra em outro canto, sabe? Momento fatídico. Depois que eu resolvi a grayscale, eu decidi mexer um pouquinho e agora a gente vai pintar esse desenho. Então, para pintar esse desenho, eu fiz uma camada em cima do desenho e comecei a jogar cores com base nos tipos que o Photoshop tem, de hard light, multiply, os tipos de camadas, né? E isso é algo um pouco difícil de dizer, mas é meio estranho. Tá? É meio estranho desenhar com grayscale, fazer a pintura com grayscale, porque você se sente um pouco, não é segurado pelo Photoshop, mas é como se o Photoshop estivesse coordenando como as cores vão fluir. Então você meio que tem que jogar na sorte. É um desenho mais metódico, né? Porque, por exemplo, quando eu vou pintar normal, eu vou pintar normal. Eu vou só ficar jogando pincelada, mudando as cores e tudo mais. Nesse caso é muito testa aqui, testa ali, testa com S multiply. Então é um processo que, assim, ele é mais rápido se você acertar mais cedo. Mas ele pode acabar demorando. Então ele é meio inconsistente. Por exemplo, eu resolvi o rosto muito rápido, mas o chapéu demorou bem mais para eu resolver que cor eu colocaria ali. Porque você não pode confiar muito nas cores que você está habituado a confiar, porque é como se a cor passasse por todo um processo de tratamento dentro do Photoshop até ela aparecer para você. Porque ela tem que levar em consideração todo o desenho de baixo, de toda a line e a sombra. Mas eu achei que realmente esse tipo de pintura faz você, além de trabalhar um desenho mais realista de um jeito mais interessante, pelo menos para mim, ele também tem um viés concept bem legal. Porque, por exemplo, se você faz um desenho concept, uma concept art, com grayscale você pode testar muito mais facilmente várias paletas de cores e várias estéticas diferentes. Não é à toa que meu amigo Micão, ele fez uma versão desse desenho pintado, ele pegou o meu grayscale e fez o desenho e pintou. E vocês podem ver que a estética que ele foi é completamente diferente da minha, só que ele resolveu de um jeito muito diferente e muito legal, muito bonito, ficou muito legal. Eu adorei a estética que ele fez, tanto que quando eu fiquei muito pressionado para fazer o meu, porque eu fiquei com muito medo de não conseguir ser tão bom quanto o Micão. O Micão é muito bom, o Micão é um dos melhores coloristas que existe Sério, o Micão é um puta colorista. Se você precisa pintar o seu desenho, pede arte pro Micão, porque o Micão ele faz baratinho, faz legal. E a arte dele vale a pena, o cara é bom demais, o cara é muito bom. E aí, depois que eu vi como o Micão resolveu, eu pensei, tá, competir com ele não dá. Então eu vou ir pro caminho completamente contrário. Que como o Micão ele vai pra um caminho um pouco mais, não sei dizer, um pouco mais alegre, ele foi pro caminho um pouco mais felizinho, com as cores mais fortes, com aquela vibe mais chamativa. Eu gosto muito dessa vibe dele. Eu decidi ir pro caminho completamente oposto. Então eu usei muitos tons terrosos, muitos tons puxados pro amarelo, puxados pro verde bem musgo, aqueles tons bem soturnos, bem escuros, e o resultado ficou bem interessante. Eu peguei bem a vibe que eu queria mesmo, de ser um desenho mais soturno e bem sombrio. Aí, como vocês podem ver, eu praticamente usei todo do espectro de baixo do Photoshop. Só usei vermelho, laranja, amarelo, verde. Isso é bem legal você fazer. Você filtrar um pouco a estética do desenho. E aí, como vocês podem ver, eu fui pintando o fundo, fui pintando as coisinhas. E vocês vão ver o quanto isso é interessante. Pintar com grayscale é uma experiência muito interessante que eu gostei demais. Eu quero fazer mais. É bem legal mesmo.
isso, depois de muitas horas tentando, muito tempo de estudo, e eu acho que o resultado ficou bem legal. Depois de um tempo, eu cheguei a jogar a line art pra cima do desenho e eu achei que o resultado ficou bem legal. O Soniquito, meu amigo, me deu umas dicas bem interessantes sobre como deixar esse desenho com mais contraste, por exemplo, essa luz em volta e a line art em cima. O Soniquito é um cara absurdo, tá? Recomendo o Soniquito. O Soniquito é um puta de um artista muito, muito bom. O Soniquito é muito absurdo. O cara é muito, muito bom. E aí, eu estava só finalizando o projeto, deixando aquele detalhezinhos extras, e eu fui para a melhor parte do desenho, a assinatura. Que eu tenho a mesma assinatura há 3 anos, e eu finalmente, quando você faz a assinatura e você se sente completo, livre, solto, você terminou um projeto grande e você pode festejar que você acabou mais um projeto que você demorou 3 meses fazendo. Eu acho que eu tenho que melhorar um pouco minha velocidade no desenho. Mas é isso. Então depois que a gente terminou, eu olhei pro meu desenho e eu fiquei extremamente impressionado com o quanto eu evoluí em tão pouco tempo. Caras, foram o que? 2020 para 2023, 3 anos. E eu não tô desenhando tanto assim, eu queria desenhar mais. Mas eu sinto que vocês me ajudaram bastante na minha carreira de evolução. Vocês que me seguem, que me comentam, que comentam nos vídeos, comentam nos posts. Isso me ajudou muito a querer mais, querer tentar mais e almejar mais. Eu sinto que antes eu tinha muita estagnação. E esses últimos anos em que eu ando mexendo nas mídias sociais, que eu ando postando desenho, o apoio de vocês e como as coisas estão fluindo está me ajudando muito a evoluir muito mais e a tentar mais. E sempre, em todo dia, fazer um desenho melhor que o outro e ser uma versão melhor de mim. Tá sendo uma experiência absurda, tá sendo muito, muito bom tudo isso que está acontecendo com meus desenhos e projetos. O apoio de vocês é gigante e eu não sei nem como agradecer. Eu acho que esse desenho demonstra bastante o meu agradecimento. Esse desenho é meu pedido de agradecimento a todos vocês, porque ele é um remake de um dos primeiros desenhos que eu postei. Ele demonstra a minha trajetória até aqui e vai marcar a minha próxima trajetória até seja lá onde eu vou estar daqui a 3 anos, ou daqui a 5, ou daqui a 10. Eu não sei daqui quanto tempo eu vou fazer um remake desse desenho aqui, mas me acompanhe que provavelmente você vai estar aqui para dar uma olhadinha nesse remake do remake que eu vou fazer daqui a uns bons anos. Até eu resolver, até eu ficar melhor, esse daqui vai ser a minha peça masterpiece por um bom tempo. Eu acho que eu não vou conseguir fazer melhor que ela por um tempo, mas